E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Vamos trabalhar a parte A. Primeiro, a parte A diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Então, o primeiro objetivo de ser cheio do Espírito Santo, receber a virtude do Espírito Santo, é ser testemunhas. Essa parte nem é tanto mal interpretada, apesar que na particularidade, alguns interpretam errado. Alguns acham que vão ser cheios do Espírito Santo para o seu vídeo viralizar na internet, para ser famoso, e na realidade o objetivo de ser revestido do Espírito Santo é um só: ser testemunha do Senhor Jesus o Cristo. Não há outro objetivo de você ser cheio do Espírito Santo. E aonde seremos testemunha? Parte B. Tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e confins da terra. O que Jesus queria dizer com essas localizações? Vamos lá, ele falou Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Veja bem, Israel, quando entraram na terra prometida, depois do período de peregrinação do deserto, depois do período de escravidão, quando eles entraram na terra prometida, não era uma nação, eram tribos. Então Israel era dividido em 12 tribos. Quem era o líder das tribos? Henrique Jubanski. Eu sei que você sabe, o líder das tribos são os anciões. Em alguns momentos de dificuldade de guerra, de invasão, Deus levantava um juiz. Período dos juízes. Um juiz que liderava todo o povo. Depois desse período de juízes, chegou um momento que o povo começou a olhar as vizinhanças circunvizinhas e viram que eles tinham reis e eles desejaram ter reis também. E eles pediram a Deus um rei, pediu para Samuel um rei. E Deus permitiu que Samuel ungisse Saul como o primeiro rei de Israel. Aí entramos no período do reino unificado. Quem reinou Israel unificado? Saul, Davi, Salomão. Então era uma Israel. Só que aí vocês sabem que o momento o reino foi dividido depois da morte de Salomão. Depois da morte de Salomão, Reino do Norte agora é chamado de Israel, governado por Jeroboão. E Reino do Sul, Judá, governado por Roboão. Lembra que antes todo o território se chamava Israel, agora não mais. Dividido, Reino do Norte é Israel, Reino do Sul, Judá. Mas num determinado período da história, o Reino do Norte começou a ser muito invadido por diversos impérios, entre eles o Império Assírio. E nós sabemos que em um momento da história o reino de Israel foi destruído. O povo foi levado cativo, misturou o povo, miscigenação, sincretismo. Esquece reino de Israel, não tem mais reino de Israel. Agora tem apenas o reino do sul, que é o reino de Judá. Só que o reino do sul de Judá também foi pelo mesmo caminho. Também teve invasões estrangeiras, o povo foi levado a cativo na Babilônia. E aí nós sabemos que chegou um momento da história que também não tem mais reino no sul. Então não tem mais reino. Nem Israel no norte e nem Judá no sul. E aí nós vamos chegar num determinado período da história que o que era um reino está sendo dominado pelo imperialismo romano. Que aí Jesus Cristo diz: seja minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria. O que é isso? É como se fosse o reino do sul, mas não é mais reino aqui. Agora, quando está sob o domínio do Império Romano, Roma pega aquele território que antes era Israel unificada e divide em províncias. Província da Judéia, província da Samaria, província da Galileia, província da Pérea, província da Dumeia. É como se tivesse pegado uma nação e dividido em estados. Aí Jesus disse assim, ó: recebei a virtude e vai ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria. O que Jesus está dizendo? Seja minha testemunha no local, ou seja, Jerusalém, a cidade aqui. Seja minha testemunha no local que você mora, que seja aí o Moarama, que seja Louisiana, que seja Autônia, mas também seja na Judéia. Jerusalém, a gente sabe que é a cidade mais importante da Judéia. Inclusive, Jerusalém foi a capital do antigo reino de Judá e continua sendo uma capital política e religiosa aqui na Judéia. Então, seja minha testemunha em Jerusalém, mas seja minha testemunha na Judéia, província, representatividade aqui de estado. Seja minha testemunha em Umuarama, mas seja minha testemunha no Paraná. A Judéia, representatividade de estado. Samaria é outra província. Lembra que eu falei das províncias aqui? Falei de Judéia, Samaria, Galileia, Pérea, Dumeia, que são províncias. Então Jesus está dizendo, ó, seja minha testemunha na cidade, local, no Judéia, no estado. Seja minha testemunha também em Samaria, em outros estados. Quem é do Paraná é como se falar, seja minha testemunha em Paraná, mas também seja em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, entre outros estados. Mas Jesus, ele continua dizendo, até aos confins
da terra. Confins da terra, na época, para os ouvintes da época, contexto original, eles iam pensar em Roma. Porque Roma era a capital do Império Romano. Roma era o centro do mundo conhecido da época. Hoje, confins da terra, a gente pode pensar em toda a expansão do mundo que a gente conhece. A gente pode pensar no Japão, pensar em todo aquele continente asiático, podemos pensar na Europa, ou seja, Jesus está dizendo, seja minha testemunha na cidade, seja minha testemunha no estado, seja minha testemunha fora do estado, seja minha testemunha no país e seja minha testemunha em outros países, continentes, até os confins da terra. Entenderam aqui um pouquinho de geografia bíblica aplicando para os dias de hoje?